Que mundo você quer deixar para as próximas gerações? De que forma podemos contribuir para uma sociedade melhor? Te convido a entender os diferentes caminhos para o exercício da filantropia estratégica, um poderoso instrumento para a construção do futuro que desejamos. Olá, este é o Wealth Planning Essentials Talks, papo de filantropia. Eu sou o Márcio Renato Ribeiro, superintendente executivo do Bradesco Global Private Bank. E para este papo, estou aqui com a Poliana Simas, especialista do nosso time de Wealth Planning. Uma alegria estar aqui com vocês, dando continuidade a esse tema tão inspirador. Esse tema é tão rico que continuamos o nosso bate-papo com a Priscila Pasqualin, sócia do PLKC Advogados, especialista em filantropia e investimento social privado. Obrigada, Márcio, Poli. Muito bom continuar esse papo com vocês. Priscila, os fundos patrimoniais ou endowments são estruturas muito utilizadas no exterior e proporcionam sustentabilidade financeira para as instituições ou causas apoiadas. Nesse caso, o principal doado geralmente fica preservado e apenas os rendimentos são utilizados para custeio do projeto. As melhores universidades do mundo têm os maiores endowments e não há como desconsiderar essa correlação. No entanto, aqui no Brasil, essas estruturas ainda não são muito utilizadas, principalmente devido às complexidades tributárias. Você poderia explicar como funciona um endowment e o contexto atual no Brasil de utilização dessas estruturas? Bom, esse é um tema que me apaixona, né? As complexidades tributárias existem. Eu acho que não são as únicas barreiras para a gente ter uma ampla utilização dos endowments. Por quê? Porque vem crescendo o número de fundos patrimoniais que estão sendo constituídos, mesmo a gente ainda não tendo resolvido todas as complexidades tributárias. Acho que a sociedade está aprendendo, está se familiarizando com esse conceito. Que existe um dilema nos fundos patrimoniais. Eu vou doar um volume de recursos, mas ele vai ficar investido e só os rendimentos vão gerar impacto, aquele impacto lá na ponta. Se temos uma necessidade tão grande na sociedade de recursos e de problemas que precisam ser atendidos, faz sentido deixar recursos num fundo patrimonial? Esse geralmente é o dilema. E eu acho que isso a gente já evoluiu bastante nessa conversa. Então, a conversa dos fundos patrimoniais trouxe uma conversa de médio e longo prazo. Já endereçando aquele ponto que a gente estava falando antes. Eu vou resolver a causa. E eu vou resolver a causa não é do dia para a noite. Né? É um investimento de longo prazo, de médio e longo prazo. Então, a saída do recurso, os rendimentos, vão procurar resolver as causas dos problemas. E o principal vai ficar investido. Mas tem um outro ponto que eu acho que a gente tem evoluído, e até como essa indústria começou muito mais tarde do que lá fora, a gente já começou, acho que, de um ponto de partida muito mais avançado. As discussões sobre investimento responsável no mundo começaram pelos endowments, pelos fundos de pensão e pelas grandes fundações. Por quê? Elas passaram a olhar o volume de recursos que estava investido e o que eram as externalidades negativas que aqueles investimentos do principal estavam gerando. E então começaram a questionar e querer alinhar o propósito do investimento financeiro com o propósito daquela fundação, daquele endowment, daquela causa de interesse público a que aquela instituição se destinava. Aqui no Brasil, a gente já começa a partir daí. Então, cada vez mais eu tenho visto e tenho atendido pessoas que querem deixar o seu legado através de um fundo patrimonial, promovendo um duplo impacto. O impacto com os rendimentos e o impacto também com os investimentos feitos pelo principal. Então, alinhando cada vez mais uma boa parte do portfólio de investimentos daquele fundo patrimonial àquele objetivo que é, no fundo, a promoção de uma sociedade mais justa, mais sustentável e ambientalmente mais sustentável, né? Então, acho que esse ponto tem, no fim, atraído mais pessoas a formar os fundos patrimoniais.
Com relação às questões tributárias, a gente tem uma posição da Receita Federal que ainda não foi alterada e tem todo um esforço de advocacy, tanto para tentar mudar o entendimento da Receita Federal, quanto para ter um projeto de lei tratando sobre o assunto, que é para tratar da não tributação dos rendimentos financeiros dos fundos patrimoniais. A principal fonte de receita dos fundos patrimoniais é a receita financeira, né? Essa é a sua principal fonte de recurso. Por que uma pessoa física vai tirar do seu patrimônio um volume grande, que geralmente um fundo patrimonial, a gente está falando de grandes aportes de recursos, que tem vários incentivos de investimentos isentos, e vai passar para um fundo patrimonial que vai ter o rendimento tributado, assim como, né, é tributado na pessoa física, mas sem a possibilidade de ter alguns veículos isentos que a pessoa física tem. Então, é um desincentivo, é um contrassenso. Na verdade, a partir do momento que aquele patrimônio já foi para uma instituição, para um fundo patrimonial, que a lei, inclusive, não permite que seja devolvido para quem aportou o recurso, por que faz sentido aquilo pagar imposto de renda sobre a aplicação financeira? É só reduzir a sua capacidade de destinação de recurso para causa de interesse público. Então, acho que esse é um ponto. A Receita Federal entendeu que ela só tem isenção do imposto de renda da pessoa jurídica comum, mas ela paga imposto de renda sobre a aplicação financeira. Acho que um outro ponto que, felizmente, a reforma tributária veio, né, facilitar aí a nossa vida é a tributação da doação. Aqui no Brasil, a doação filantrópica também era tributada. Não só a doação de pai para filho, não só a doação gratuita de pessoa física para pessoa física, mas as doações para as organizações da sociedade civil também. E ao longo dos 27 estados, a gente tinha uma variedade enorme de situações que poderiam pagar ou não pagar. Com a reforma tributária, a gente teve a desoneração da doação filantrópica, o que foi um grande avanço, está para ser regulamentada agora e, ao que tudo indica, vamos ter uma boa regulamentação. Os incentivos fiscais à doação, porém, não existem, né, para doações aos endowments. Como eu falei antes, os incentivos fiscais que a gente tem são muito mais voltados para a lógica de um projeto de curto prazo. Mas também, com o tempo, a gente tem debatido, então tem um grupo, a Coalizão pelos Fundos Filantrópicos, liderado pelo IDES, e que tem várias organizações da sociedade civil, empresas, pessoas físicas, que fomentam essa iniciativa e que tem levado para o Congresso essa discussão, essa reflexão. É importante a gente ter um incentivo fiscal para a doação que não seja baseado na lógica de projetos. A única possibilidade que a gente teve na lei foi a da Lei Rouanet, né? E a cultura, o Ministério da Cultura começou a regulamentar esse incentivo fiscal. Então, em breve, a gente deve conseguir utilizar incentivo fiscal para fundos patrimoniais culturais, o que é muito bom. Porque significa, de fato, que a gente vai poder ter recurso privado com recurso público trabalhando para a nossa cultura no Brasil, né? E para o setor cultural, sem fins lucrativos, que reúne todos os museus, todas as orquestras, um número enorme de instituições culturais que vão se beneficiar com esse incentivo. Mas por que só a cultura? Né? Se a gente está falando de um mecanismo de filantropia perpétuo, é importante a gente abranger todas as causas que refletem, no fim, todas as necessidades sociais que a gente tem. Perfeito. E além dos fundos patrimoniais, Pri, quais outras estruturas podem ser utilizadas para fortalecer toda essa potência do capital paciente filantrópico? Bom, eu acho que o mais clássico de todos é aquele que a gente já tem, que é a constituição ou o apoio, a doação a instituições sem fins lucrativos, fundações e associações. Acho que esse é o mais clássico e a forma de atuação dessas instituições tem também amadurecido, tem também evoluído, né? Mas a gente tem visto alguns movimentos. Então, acho que um movimento que é interessante a gente comentar é o movimento que é chamado lá fora de regranting, ou, na verdade, de você fazer doações junto com pares. Então, tem um líder
alguém que já está mais envolvido nessa atividade filantrópica e que, então, tem a iniciativa de reunir pares para angariar recursos em conjunto, para em conjunto atacarem um problema. Mas esse angariar recursos com os pares não é só recursos financeiros, são todos os capitais que a gente, né, comentou anteriormente. Aonde, então, você tem... não é uma simples doação, é um acompanhamento, é uma parceria, de fato, de várias pessoas que têm um objetivo comum e que aí desenham um plano de trabalho conjunto para enfrentar uma temática, para enfrentar um problema. Uma outra alternativa, e que começou com mais força na pandemia, mas que, infelizmente, a gente está vendo agora, né, o desastre no Rio Grande do Sul, outras calamidades públicas que acabam atraindo, né, mais esse capital filantrópico, são os fundos emergenciais ou fundos filantrópicos. O que é isso? Também precisa de uma pessoa, de uma instituição, de um veículo, que é um veículo sem fins lucrativos, que vai receber um pool de recursos, que pode ser recursos pulverizados de pessoa física, combinados com recursos de pessoas jurídicas, mas que tem um objetivo com começo, meio e fim claro para atender uma emergência. Esses fundos, eles começam, e aí o que a gente teve na pandemia, alguns fundos começaram como um fundo emergencial. Vamos atacar aquele problema de imediato. Mas a forma de atacar o problema foi tão bem sucedida que aquilo continua, que aquilo prossegue. E prossegue aí também num patamar diferenciado, tanto de governança quanto de forma de solução do problema. Saímos de uma forma de solução emergencial e passamos para uma forma de solução mais sistêmica, né, mais planejada, mais a longo prazo, articulando diversos setores. E aí, o que a gente viu nesses próximos passos, né? A gente viu, por exemplo, fundos que combinam um matching de capital público ou quase público, de empresas públicas, como o BNDES, por exemplo, como o BID, como bancos de desenvolvimento, que colocam recursos, desde que a iniciativa privada aporte a mesma quantidade de recursos, e montam uma arquitetura de enfrentamento de um problema, né? Então, nesse aspecto, nesse cenário, você tem os doadores de recursos, você tem uma instituição que é uma executora de projetos, mas que, na verdade, ela vai receber os recursos, gerenciar, pulverizar esses recursos para a ponta, porque dá trabalho você saber quem são as organizações que estão ali na linha de frente, como é que elas estão, quais são as necessidades dela, como é que a gente vai capacitá-las. Então, de novo, não é só recurso financeiro, mas também tem muito uma lógica de gestão de crise. Gestão de projetos. Isso envolve você pensar numa governança, dessa rede que se forma, desse movimento coletivo que se forma, você montar também uma regra de compliance, como é que você verifica se todas as partes são confiáveis, estão utilizando o recurso da melhor maneira possível, e, por vezes, você tem que contar com um conselho de especialistas. Porque, tudo bem, eu consegui reunir aqui um grande recurso financeiro, mas qual é o melhor destino daquele recurso? Especialistas vão dizer qual é o melhor destino daquele recurso. Então, você vê, por exemplo, no Rio Grande do Sul, já tem tido muitas conversas de montar esses conselhos que envolvem as empresas locais, com organizações da sociedade civil e com membros de pastas de órgãos públicos para enfrentar toda uma crise que tem para ser enfrentada, de médio e longo prazo. Falando assim, parece que né, uma coisa assim, muito difícil de ser feita. Ela dá trabalho, mas é o exercício da filantropia com profissionalismo, com seriedade. E a experiência que eu tenho de acompanhar ou de participar desses inúmeros projetos é que vira um marco na vida daquelas pessoas. A maneira que eles se reuniram e que esse momento de enfrentamento conjunto do problema é tão entusiasmante,
porque o efeito é tão importante para as pessoas que aquilo prossegue. Então, você tem outras resultantes, né, que saíram. Então, FDICs, por exemplo, que nasceram de fundos filantrópicos de empréstimo de recursos para aquelas pessoas que estavam, aquelas pequenas e médias empresas que estavam com dificuldade financeira. Receberam capital filantrópico para emprestar com juros baixíssimos ou sem juros, onde aquele capital, então, ficou indo e voltando, ajudando inúmeras empresas. Bom, deu super certo. Conseguiram montar uma super estratégia para fazer aquilo. Tá, pode isso virar, então, um produto que vai ao mercado? E que vira um FDIC, onde de fato eu remunero as pessoas, mas ao mesmo tempo, ao remunerar as pessoas, eu gero muito mais escala para aquilo. Então, é a filantropia catalisando soluções que podem, inclusive, virar soluções de mercado. Bom, pessoal, este foi mais um episódio do Wealth Planning Essentials Talks, Papo de Filantropia. Obrigado pela participação, Poliana e Priscila. Até a próxima.